pessoal, bom dia. Bom dia. Estou aqui com o Samuel, vai me ajudar na parte do louvor. Estou aqui para fazer um devocional. O tema que me entregaram foi temor, que é o tema do mês. Será que temer é a base do cristão? Temer a Deus? Será que temer a Deus é ter medo de Deus, como muitos cristãos acham? Vamos saber isso hoje, né? Eu queria começar orando. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse devocional. Senhor, que esse devocional toque o coração de cada pessoa, que essa palavra, Senhor, toque e abra a mente de pessoas desse grupo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o louvor seja muito bom, Senhor, hoje, de maravilhoso. Abençoa cada pessoa que acordou, em nome de Jesus. Amém. Vou começar aqui falando. Queria pedir vocês abrirem a Bíblia de vocês em Salmos 28. 128. Salmo 128 vai dizer o seguinte, versículo 1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. Queria que abrisse a Bíblia também em Isaías 55, versículo 10, versículo 8, que vai estar dizendo: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e a minha maneira de agir é diferente da sua. Em algumas escrituras vai estar dizendo: são maiores que os seus, meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus. E aqui também, em Salmos 128, vai estar dizendo: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. E alguma escritura vai estar dizendo: ama, no lugar de ama vai estar dizendo: teme ao Senhor. Ou seja, que você já teve uma base, né? Que amar é temer a Deus. Ou seja, amar é você ouvir ao Senhor, é você estar sempre dispostos a ouvir ao Senhor, a obedecer a Ele e a seguir sua caminhada ouvindo a Ele. Isaías vai estar dizendo aqui que meus pensamentos são maiores que os seus, isso é o Senhor dizendo. Então, você liga os dois. Meus pensamentos são maiores do que os seus. Então, para que você vai estar querendo seguir um pensamento que não é o do Senhor? Entendeu? Porque você vai querer andar no caminho que você não está temendo a Deus. Do mesmo jeito foi o Salomão, né? Salomão, que ele foi o homem mais sábio do reino antigo, segundo a Bíblia. Porém, faltava o que nele? Faltou temor. E ele acabou tendo um final trágico, né? Um final ruim na sua vida. Já Jó teve um final bom, porque ele foi temente a Deus. Davi, do mesmo jeito. Davi teve um desequilíbrio ali, mas enfim, ele foi rápido em se arrepender e, enfim, foi bom. Teve um final bom na sua vida. Jó, do mesmo jeito. Já o que não teve temor a Deus, ele foi o homem mais sábio, só que faltou temer a Deus. Ou seja, temer é a chave, né? Como dizem Provérbios, que temer é a chave da sabedoria. Ou seja, Salomão teve sabedoria, mas não teve ali temor a Deus. Então não adiantou muito. Não adiantou nada, né? No final, muito. E também Luciano Subirá fala em um vídeo dele que temer a Deus é conhecimento. Temer é conhecimento e medo é falta de conhecimento. Então, Deus quer que você faça as coisas para ele, no caso, porque Ele quer se sentir amado, porque Ele quer ser amado, porque Ele te amou primeiro. No caso, se Ele te amou primeiro, cara, você tem que amar Ele, entendeu? E pra mim, temor é basicamente isso aí. Temor, na Bíblia fala que é amor. Falar alguma coisa? Como antes disse, o temor é obediência. O temor é obediência ao Senhor. E um exemplo de temor que a gente segue na Bíblia é Jesus. Jesus é um dos maiores exemplos de temor. Mesmo ele sendo Deus, ele como filho de Deus, ele obedecia a Deus. Ele, no Getsemane, ele fala que, na Bíblia tem dizendo que ele suou sangue. Quando ele estava lá no coisa, ele falou assim: Senhor, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice. Ou seja, ele não queria morrer na cruz. E também quem queria, na verdade, né? Ele não queria morrer na cruz. Ele pediu para Deus
Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. E mesmo assim ele morreu. Ou seja, ele temeu a Deus a ponto de se entregar a Deus com o corpo. Morreu na cruz por causa do pecado dos outros. Não foi o pecado dele, foi o pecado nosso. E a gente tem que seguir esse exemplo de temor. Outras pessoas que tiveram temor a Deus foi o exemplo de Jó, que antes falou, Salomão teve temor no começo da sua vida com Deus e tal. Ele pediu sabedoria para Deus, para governar o seu povo. Ou seja, ele reconheceu a Deus como alguém que era incrível, grande. Ele construiu o templo de Salomão, no caso também, teve um templo lá. E ele era um homem temente a Deus, mas porque ele deixou de ter medo, deixou de ser uma pessoa temente a Deus, ele acabou deixando se contaminar e acabou pegando um monte de mulher para ele. E ele acabou adorando outros deuses também. Aí ele pegou. Ele é um exemplo disso, que ele se afastou de Deus, se afastou do que era temente a Deus. E é uma história que a gente não deve seguir. A gente deve seguir até a parte dele pedir sabedoria, que é onde é que a gente deve seguir, realmente. Mas... Sem o temor não adianta nada, não. Sem temor não adianta muita coisa, não. O temor é, como ele mesmo disse, o temor é a chave da é a sabedoria. chave da sabedoria. Tá antes ainda da sabedoria. Isso. E uma pessoa que teve sabedoria e ganhou muita coisa com isso foi Jó. Acho que foi um dos exemplos que tu falou. Jó, ele... Só que eu não falei, não. Sabe. Falei só que ele vai continuar. Aí Jó, ele fala bem assim, ele na Bíblia tem falando lá que ele tiraram tudo de Jó. O diabo tirou tudo de Jó, tirou a família dele, os filhos, os animais dele, todos os recursos que ele tinha, o dinheiro, tudo que ele tinha, botou doença no corpo dele. E mesmo assim, ele não deixou de amar a Deus, ele não deixou de temer ao Senhor. Tem dizendo na Bíblia que ele falou bem assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo com diversas adversidades, mesmo com diversas coisas, ele continuou temente ao Senhor, continuou amando ao Senhor. E é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ser assim também com Deus. Moisés, ele não quis sair do deserto enquanto o Senhor não fosse com eles. Enquanto o Senhor falasse assim, não, eu vou com vocês, ele não queria sair lá, ele podia morrer no deserto. Se Deus não fosse, ele não ia. Ele não ia sair do canto. E o que Deus fez, Deus foi lá e agiu por causa de Moisés. E a gente tem que ser assim também com Deus, no caso, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que temer a Deus com o nosso coração. A gente tem que temer ao Senhor. Como antes disse, o temor não é medo. O temor é reverência. Reverência, obediência. É obediência ao Senhor. Aí a gente tem que temer, realmente, a gente tem que ter medo. Mas o que é que a gente tem que ter medo? Tem que ter medo da justiça de Deus. Exatamente. A gente tem que ter medo de errar contra a palavra de Deus. Não é ter medo de Deus, ter medo de errar contra a palavra dele. E é isso aí, né? Acho que é isso aí. Parte de louvor agora, né? Vamos louvar o Senhor. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pai, obrigado, Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por tua presença, Pai, em nós. Eu creio, Pai, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, vão ser abençoadas, Pai, que eles tenham uma semana, Pai, abençoada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que se houver algum tipo, Pai, de dor, Pai, algum tipo de doença, Pai, que esteja na vida deles, Pai, que eles sejam curados, Pai, pela tua mão, Pai, pela tua poderosa unção, Pai, que capacita, Pai, as pessoas, Pai, a trazer mais e mais, Pai, seu evangelho aqui à terra, Pai. Muito obrigado mesmo, Pai, por tudo. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Eu só tenho a te louvar, Pai. Muito obrigado mesmo por tudo, Pai.